minha mãe não queria fazer ultrassom, tinha certeza, né? Aquela história de que olha a barriga assim e vê que é menina, não sei como é que consegue fazer isso. Bom, aí no 9º mês, só para tirar a dúvida, vamos tirar a dúvida. Tenho certeza que é menina. Aí tiraram a dúvida, era um menino. Era para chamar Shirley. Aí agora então, como era menino, decidiram me chamar de Anacleto. Nada contra quem tem o nome de Anacleto. Mas eu realmente sou mais feliz com o nome de Michael. Aos 44 do segundo tempo, meu pai resolveu mudar o nome. Não, vamos colocar Michael. Tá bom. Nem sempre os pais dão os melhores nomes para os seus filhos, mas são eles que decidem, e ponto final. Né? Se você não tem o nome que gosta, vai chegar a sua vez de, quem sabe, ajudar o seu filho ou prejudicar seu filho. Abinadab decidiu que seria Uzá e Aiô. E esses 2 meninos cresceram na casa de seu pai com a arca do Senhor na sala deles. Então, eles cresceram naquele ambiente onde a arca do Senhor estava na própria casa deles. E com o passar do tempo, eles começaram a ver aquela arca como algo comum. Algo comum. O tempo foi passando, e então um novo rei se instalou em Israel. E o nome dele? Davi. Davi decretou que a capital do reino seria Jerusalém. Só que então alguns de seus conselheiros lhe disseram: Rei, a capital política é Jerusalém, mas nós precisamos transformá-la na capital espiritual também, na capital religiosa, mas para isso nós precisamos da presença da arca. E Davi então perguntou: onde está a arca? E alguém lhe disse: está lá na casa de Abinadab, em Baalá de Judá. Vamos lá buscá-la. Um mensageiro foi até a casa de Abinadab e disse: o rei Davi vem para buscar a arca. Preparem tudo aí para a gente levar a arca para Jerusalém. Abinadab deu a informação para os seus filhos e eles então foram os responsáveis pelo transporte da arca. Acontece que Uzá e Aiô pegaram então uma carroça nova. A Bíblia fala que eles pegaram uma carroça nova. Bois na frente, carroça atrás, colocaram a arca em cima da carroça, a carroça está andando, no meio de toda aquela comitiva. Não tinha só Uzá e Aiô, tinha um monte de gente ali cantando. Você viu que tem muitos instrumentos, então tinha muita gente tocando, louvando a Deus, porque a arca estava sendo levada para Jerusalém. Acontece que, no meio do caminho, de Baalá de Judá para Jerusalém, eles chegaram num lugar chamado Eira de Nacon. E nesse lugar, os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, a carroça balançou. E então a arca estava caindo da carroça. E Uzá então estendeu a mão para segurar a arca, a fim de que ela não caísse no chão. E assim que ele estende sua mão, Deus o fulmina e mata. É por isso que eu não aceitava essa história. Como pode alguém que está tentando ajudar a Deus ser morto por Deus? Como que alguém que evita que o símbolo máximo da presença de Deus caia no chão, é fulminado na hora pelo próprio Deus? Veja, não é porque Uzá estava doente, aí ele estendeu o braço, aí deu uma cãibra, ele morreu. Não. Deus o matou, a Bíblia assim o diz. E é por isso que eu não conseguia aceitar essa história. Deus matando quem quer lhe ajudar. Não é possível. Até que eu tomei vergonha na cara e resolvi estudar um pouquinho. Diante de um sermão que ouvi sobre alguns detalhes do santuário. E finalmente consegui compreender essa história. Existem maneiras de nós olharmos para a Bíblia, simplesmente achando que ela foi escrita assim, de qualquer jeito, ou entendendo que Deus realmente tem uma mensagem especial para nós. E de capítulo difícil, esse passou a ser um capítulo muito importante na minha vida. Acontece o seguinte: Deus sempre teve os seus regulamentos, as suas normas, pelas quais definir a nossa postura nesse mundo e pelas quais definir também o nosso relacionamento para com Ele. E entre o povo de Israel,
haviam algumas normas para a condução de tudo aquilo que dizia respeito ao santuário de Deus. Veja, a arca era um móvel do santuário. O santuário era composto de lugar santo e lugar santíssimo, como você sabe. A arca ficava em que lugar? Santo ou santíssimo? Santíssimo. Só que havia todo um jeito de conduzi-la. Houve uma tribo do povo de Israel que foi designada para cuidar de todos os serviços religiosos. Como é que era o nome dessa tribo? Tribo de Levi. Levi tinha 3 filhos. Lembra o nome deles? Gerson, Coate e Merari. Naquela época, os filhos representavam os clãs das tribos. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui na igreja do Setor Pedro tem a família Silva, sempre tem, né? Eu sou desse clã. Então tem o clã dos Silva, o clã dos Gonçalves, o clã dos Junqueira, o clã dos Souza, o clã dos Nunes, enfim. Todos esses mais aí. Então, as famílias eram chamadas de clãs. Então, a tribo de Levi possuía 3 clãs. O clã dos Gersonitas, que eram os filhos de Gerson, os clãs dos Meraritas, que eram os filhos de Merari, e o clã dos Coatitas, que eram os filhos de Coate. Muito bem. Cada um destes clãs tinha uma responsabilidade em relação ao santuário. Os responsáveis por armar e desarmar todo o santuário era o clã dos Meraritas. Os responsáveis por guardar as coisas do santuário era o clã dos Gersonitas. E os responsáveis por transportar os móveis do santuário era o clã dos Coatitas. Então, aparece uma pergunta para nós agora. Uzá era do clã dos Coatitas? Sim ou não? Quantos acham que ele não era? Muito bem. Quantos acham que ele era do clã dos Coatitas? E quem não acha nada? Sempre a maioria. Uzá era coatita. Ele era coatita. Só que tem um detalhezinho na história. E tem um detalhezinho que eu não lhes disse acerca da arca. A arca era de madeira de acácia, revestida de ouro, madeira simbolizando a humanidade de Jesus, o ouro simbolizando a divindade de Jesus. Tudo no santuário tinha o seu simbolismo. Só que a arca tinha também 4 argolas em cada ponta. E por essas argolas passavam hastes de madeira de acácia revestidas de ouro. E o transporte dessa arca era feito por 4 homens do clã ou da família dos coatitas, que colocavam as hastes nos ombros. E então 4 homens caminhavam com as hastes nos ombros. Esse era o método definido por Deus para transportar a sua arca. E como que Uzá resolveu transportar a arca? Uma carroça. Ele até usou uma carroça nova, 0 quilômetro, com airbag, design fantástico. Mas era uma carroça. Pensa bem. Imagine que você recebeu emprestada uma TV LED 52 polegadas. Não sei se tem 52 polegadas. A história é minha, então eu coloco as polegadas que eu quiser. Então, você recebeu uma TV de LED de 52 polegadas. E a pessoa que está te emprestando essa TV diz assim, olha, essa é uma TV de última geração, ela é 3D, as imagens saem da tela, ficam até grudadas na parede, é fantástica essa TV. Não precisa de óculos, nada disso. Só que ao final de 30 dias você tem que me devolver essa TV. Certo? Tá bom. Você concorda, né? Começa a olhar a TV, as imagens saindo, grudando na sua parede e tudo mais. Chega o final dos 30 dias, e aí então você resolve levar a TV de volta.
e aí você contrata um carroceiro. Tem isso aqui em Goiânia, né? Tem? Então você contrata um carroceiro para levar a TV. Só que você não coloca ela deitada, com isopor, não. Você coloca ela de pé, em pé, com um suportezinho. Não, pastor, mas dá para colocar deitada. Não, mas a história é minha, então você vai levar em pé. Então você leva em pé a TV. Você levaria uma TV numa carroça? Uma TV que faz todas estas coisas? Imagina a arca do Senhor. E a Bíblia diz que num determinado momento, então, quando a arca estava caindo, Uzá estendeu a mão para segurar a arca. E Deus o matou. Sabe por que Deus o matou? Sempre esteve claro nos escritos de uma norte-americana chamada Ellen White. Eu apenas não havia me deparado com o texto. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que Deus matou Uzá, porque todo o povo sabia que não se podia transportar a arca numa carroça. E se a arca chegasse em segurança em Jerusalém, numa carroça, a mensagem que seria dada para o povo era a seguinte: Deus está rebaixando suas normas, então se ele disse que era para transportar no ombro e está aceitando que transporte numa carroça, então quer dizer que a gente pode fazer as coisas de Deus mais ou menos, a gente pode dar um jeitinho, a gente pode dar um jeito, não precisa fazer exatamente como Deus definiu. Para que o povo não recebesse essa mensagem, Deus então matou Uzá, para que ficasse claro que Deus zela pelos seus regulamentos e por suas normas. Eu não vim a Goiânia para falar de um Deus perverso que mata seus filhos por desobedecê-lo. Não, não é esse o Deus da Bíblia. Eu vim a Goiânia simplesmente para relembrá-los que o nosso Deus, Ele é organizado, justo, mas acima de tudo é santo. E precisa ser levado a sério por todo aquele que decide ser chamado de cristão. Deus não o matou porque não gostava de Uzá. Deus não matou Uzá simplesmente por aquele erro. Deus o matou para que o povo soubesse que ali estava um homem que havia crescido com a arca diante de si, mas que a vida toda não tinha levado a presença do Senhor tão a sério em sua vida. E sabe o que mais me intriga? É o verso 12, verso 11, melhor dizendo. Porque o verso 11 diz que depois que isso aconteceu, depois que Uzá foi morto, a arca do Senhor ficou então na casa de Obed-edom. 3 meses apenas. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Olha o que diz o verso 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Disseram assim para Davi: rei, o cara que ficou com a arca, está acontecendo uns negócios lá incríveis. É bênção pura que está chegando na casa desse homem. Tudo que ele faz dá certo. Até a sua esposa, que era estéril, começou a ter um monte de filho agora. Tudo que acontece na vida de Obed-edom e de sua família dá certo. Davi disse assim: não, para com isso, eu sou o rei, a arca tem que vir para a minha casa então. E aí reuniram-se todos para transportar a arca para o local adequado. Queridos irmãos, jovens desta igreja, essa história está na Bíblia, para que nós jamais nos esqueçamos que as coisas de Deus precisam ser levadas a sério. E que a nossa vida precisa ser levada do jeito que Deus quer.
O mundo cada vez mais está em constante mudança. E a todo tempo a gente escuta a gente dizendo assim: olha, Deus diz assim, a Bíblia diz assim, mas dá para a gente dar um jeitinho no que a Bíblia diz e fazer desse jeito. Sabe, não temos que levar tudo ao pé da letra, os tempos estão mudando, é hora de nós termos mente aberta. É claro que temos que ter mente aberta. É claro que nós temos que olhar para um mundo em constante mudança e nos adaptarmos a ele, mas sem jamais quebrar os princípios que Deus estabeleceu. Princípios não se adaptam, princípios não mudam, princípios são eternos. E aquilo que Deus definiu, é isso que tem que acontecer. Essa história também está na Bíblia para nos relembrar que, como cristãos, não somos nós quem temos que imitar as coisas deste mundo. Sabe, Uzá e Aiô pegaram a carroça porque viram que o povo filisteu transportou a arca numa carroça. Eles pensaram, bom, a arca chegou numa carroça para nós, vamos levar numa carroça também? Queridos irmãos, não somos nós quem temos que imitar as coisas do mundo. É o mundo quem tem que imitar o povo de Deus. Nós não estamos nesse planeta para ficarmos imitando as tendências desse mundo. Nós é quem somos as referências. E é o mundo que tem que olhar para o povo de Deus e encontrar no povo de Deus a referência. Mas que tragédia é quando nós ficamos tentando fazer ao contrário. Aqueles que tentam imitar as coisas deste mundo só se dão mal. No livro de Levíticos, no capítulo 19, no capítulo 20, ali nós encontramos as maiores perversões sexuais já praticadas. E estas perversões eram praticadas pelo povo de Israel, que começou a olhar para os povos vizinhos e tentou imitá-los. E ali houve as maiores barbaridades possíveis. Lá nasceu homossexualismo e uma série de outras coisas. Quando o povo de Deus se mete a imitar as coisas do mundo, apenas tragédias ocorrem no povo de Deus. O povo israelita de Levíticos 19 e 20, logo em seguida, foi espalhado por toda a terra. Não porque eles quisessem, mas porque agora passaram a fugir, perseguidos pelos povos inimigos. Enquanto viviam diante da presença do Senhor, o Senhor os abençoava. No livro de Deuteronômios, no capítulo 6, ali Deus fala das bênçãos prometidas àqueles que lhes são fiéis. Mas é estranho, é muito estranho, que ainda em pleno século XXI, com tantas informações à nossa disposição, ainda nós teimamos em desprezar a Bíblia para voltar o nosso olhar para o que o mundo faz, pensa e diz. Minha avó tem 86 anos de idade, mora sozinha, por opção própria. Ela cozinha, ela faz as suas compras sozinha, ela vai ao mercado sozinha, ela limpa a sua casa sozinha. Meu pai já tentou levá-la para a sua casa, ela disse, não, estou bem, deixa eu ficar aqui na minha casa. Ela cuida de tudo sozinha, tem uma saúde muito boa, caminha por todos os lados. Ela sabe tudo que está rolando no Campeonato Brasileiro. Sério, é verdade? Ela sabe quem são os primeiros colocados na Fórmula 1. Lê todos os jornais possíveis. Já leu todos os 66 livros do Espírito de Profecia 7 vezes. Lê mais ou menos 200 páginas por semana. E aí então eu perguntei para ela, na última vez que eu fui lá, como é que a senhora consegue ter toda essa saúde, tá?
chegando já nos 90 anos. Ela disse assim, ela me chama de Titito. Titito, eu faço o que está escrito. Eu apenas faço o que está escrito. Sabe, muitos casais hoje enfrentam problemas conjugais porque não dão a mínima atenção para o que está escrito. Filhos estão se rebelando cada vez mais porque simplesmente não dão a mínima atenção para o que está escrito. Alguns pais clamam a Deus para que seus filhos busquem o Senhor, quando eles mesmos não seguem o que está escrito e não são exemplo, nem de longe, para os seus filhos. Alguns pais, nas igrejas que eu cuidava, vinham até mim e diziam, pastor, eu não sei mais o que eu faço, meu filho não estuda a lição. Aí eu perguntava, você estuda? Já sabe a resposta. Se desvalorizamos o que está escrito, a nossa tendência é nos aproximarmos cada vez mais do que não está escrito. Queridos amigos, infelizmente, eu não conheço essa igreja, mas infelizmente eu posso afirmar que aqui dentro tem gente que frequenta esse lugar há muito tempo, mas que ainda não teve um real encontro com Deus. É triste pensar que muitos de nós, com a arca dentro da nossa casa, a Bíblia, muitas vezes temos o mesmo desprezo por ela que Uzá, e Aiô e Abinadab tinham. Alguns de nós vivemos uma conexão de escada com Deus, sabe? Sabe aquela conexão de escada cheia de ruídos? Lembra da internet de escada? Essa é a conexão divina de muitos de nós. Alguns de nós têm no culto de sábado o único alimento espiritual da semana. E ainda assim queremos ter experiências com Deus. E ainda assim queremos que as coisas na nossa casa fiquem em paz. E às vezes não entendemos porque existem tantos conflitos dentro da nossa casa. Porque as coisas no nosso emprego não vão bem. Porque tantos problemas aparecem a todo instante. Enquanto não levarmos a sério a nossa conexão com o Senhor, não vamos jamais experimentar o que Deus tem para nós experimentarmos. Enquanto desprezarmos esse livro, deixando ele lá, sem sentido, não vamos obter bênçãos reais do Senhor. É hora de nos conectarmos com a fonte da vida. É hora de estabelecermos uma conexão banda larga com o Senhor, com o máximo de megas possíveis. É hora de avaliarmos a nossa real situação e compreendermos que não dá mais para continuarmos vindo a uma igreja sem sermos os cristãos que Deus sabe que podemos ser. Até quando vamos ficar esperando Jesus voltar? Ano após ano, os Arautos do Rei lançam mais uma versão do Breve Virá. Já se passaram tantos anos e ele não veio. E você sabe por que não veio. Porque está escrito que quando o povo do Senhor se tornar realmente um só, sem intrigas, sem dissensões, sem desigualdades, Deus então virá para reclamá-lo como seu. Mas enquanto isso, vamos ter que somente ficar cantando o Breve Virá. E pode ser que venhamos morrer e ele não venha.
Por quanto tempo mais você quer viver desconectado do Senhor? É tão simples viver conectado com Deus. É tão simples. É Bíblia e oração. Sabe, não precisa de um seminário para lhe dizer como viver com o Senhor. É Bíblia e oração. O pastor Vinícius não precisa fazer uma série para dizer para você quais são as bases teológicas e os métodos hermenêuticos para lhe fazer compreender como viver com Deus. É Bíblia e oração. Sabe, temos tantas coisas nessa vida. E um dom tão precioso que todos os dias desperdiçamos chama-se tempo. Perdemos tempo no Facebook, perdemos tempo no Twitter, perdemos tempo com tantas outras coisas. Eu não estou falando que você não tem que ter isso. Eu mesmo tenho. Mas o problema é quando colocamos o tempo que poderíamos ter com Deus para estas coisas que não vão nos levar a lugares tão expressivos. E aí então, quando alguém lhe pergunta por que você não tem uma comunhão real com Deus, alguém até mesmo atreve-se a dizer que não tem tempo. Ou levamos a sério as coisas de Deus, ou vamos continuar desconectados da fonte. Seremos conhecidos como adventistas, mas não seremos conhecidos como cristãos poderosos. Sabe, o livro de Atos, ali nós encontramos o relato de um povo que, quando decidiu se consagrar e orar, viu o piso de sua igreja tremer. Já tremeu o piso aqui alguma vez? Nunca? O piso da sua casa já tremeu? Será que está no ponto de tremer? Será que lá dentro da sua casa a arca do Senhor é valorizada? Você que é pai, mãe, você que contém uma família, quantas vezes por semana o culto familiar acontece? Sabe, muitas de nossas perguntas acerca dos problemas que vivenciamos possuem a mesma resposta: desconexão. Desconexão com a fonte da vida. Não há como conhecermos Jesus, experimentarmos Jesus, sem a viva conexão com sua palavra e sem a viva conexão da oração. O Senhor nessa manhã está mais uma vez chamando você. Ainda há tempo, meus queridos irmãos. Ainda há tempo para abrir o coração para o Senhor, tomar vergonha na cara e levar a sério as coisas de Deus. É hora de queimar a carroça, segurar nas hastes e caminhar triunfante com a presença do Senhor do lado. É hora de abandonar a carroça e entender que as coisas do Senhor precisam ser executadas do jeito que Ele diz, sem jeitinhos, sem jeitinhos. Com Deus não há jeitinho. E a maior prova disso é que o próprio Deus não poupou o seu próprio Filho, a fim de que nós fôssemos salvos. Porque Deus poderia dar um jeitinho, mas Ele não deu o jeitinho. O seu Filho Jesus foi executado para a nossa salvação. Será que tem alguém aqui nessa manhã que precisa se reconectar com o Senhor? Tem a arca de Deus há tanto tempo em casa, mas até hoje não o experimentou como deveria. É membro dessa igreja há tantos anos,
mas até agora não conseguiu se encontrar com o Senhor. Será que tem alguém aqui que nesse exato momento de sua juventude observa para todas as opções, olha para todas as opções que possui e anda pensando: eu vou experimentar. A Bíblia diz que não, o pastor fala que não, mas eu vou experimentar. Só um pouquinho. É um jeitinho só. É uma carroça só. Uma carroça nova. É hora de queimar a carroça. É hora de segurar a haste. É hora de se comprometer com o Senhor. E finalmente deparar-se com sua presença. Finalmente encontrar-se com o Criador do universo. E encontrar amor onde você nunca encontrou até aqui. Eu espero que nessa manhã o Senhor lhe alcance. Eu espero que nessa manhã você dê oportunidade para o Senhor fazer a devida conexão. E finalmente experimentar tudo aquilo que Ele tem para você. Tem alguém aqui que precisa dessa conexão? Amém. Que você o encontre, que você o alcance e que o Senhor seja soberano. Nós vamos louvar o Senhor. E esse é o momento de você responder ao apelo da mensagem. É o momento de você declarar para o Senhor que quer realmente se conectar com a fonte da vida. É o momento de você decidir queimar a carroça e segurar a haste e caminhar triunfantemente com o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Me basta, Senhor, sou feliz em teu amor, teu perdão me traz a paz ao coração. Vem, atende, ó Deus, a minha oração. Me basta, Senhor, sou feliz em teu amor, teu perdão me traz a paz ao coração. Vem, atende, ó Deus, a minha oração. Ser em ti.
teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Vamos ficar em pé? Quero renascer em ti. Quero viver pra te servir. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Em ti um novo ser. Estamos apenas começando a semana e nós precisamos nos conectar com o Senhor. E eu quero convidar você a fazer essa oração final, reconhecendo a santidade do nosso Senhor e buscando consagração à nossa vida. Ajoelhados, vamos orar. Nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti. Reconhecemos nossa pequenez, entendemos nossas limitações e diante do Senhor expomos as nossas fraquezas e derrotas, porque queremos nos levantar vencedores pelo Teu poder. Senhor, nos perdoa se até aqui temos levado um cristianismo sem compromisso. Nos perdoa se temos olhado para o Senhor de uma maneira inadequada, tentando fazer o Senhor se adaptar aos nossos gostos e preferências, quando os nossos gostos e preferências é que precisam se adaptar aos Teus. Ajuda-nos, Pai. Para muitos de nós é difícil demais fazer a Tua vontade. Para muitos de nós, viver de acordo com o Teu querer é uma luta imensa. Mas reconhecemos que a Tua palavra é a verdade. Reconhecemos que o Senhor é soberano. E por isso, nessa manhã, escolhemos viver de acordo com a Tua vontade. Queima, Senhor, as nossas carroças, a fim de segurarmos nas hastes da arca e caminharmos triunfantemente com o Senhor ao nosso lado. Abençoa, Pai, as famílias que nesse exato momento vivem dissensões e sérios problemas. Ajuda pais que já andam desesperados por conta de seus filhos. Ajude os filhos que lutam contra as tentações que lhes cercam, para que todas sejam vencidas pelo poder da Tua palavra. Abençoa esta igreja, Senhor, estes Teus queridos filhos, que buscam fazer a Tua vontade, tentam seguir o Teu querer, mas que nem sempre conseguem. Dá força a esses Teus filhos, e que nesta semana nós venhamos quebrar a desconexão, para finalmente estabelecermos uma real conexão com o Senhor. Derrama a Tua paz sobre nós, Tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito acompanhem todos para casa, e amanhã estaremos aqui às 8 horas. Se você quiser orar, você pode ficar aqui ainda. Se quiser falar com os amigos lá fora, então nos confraternizaremos. Vamos sair em reverência.